Audiobook do livro Dylan e Meg Quando Amor é o Destino. Capítulo 23. Eu estava confusa e furiosa. Confusa porque em todos os nossos encontros Dylan jamais havia mostrado aquele lado violento, ciumento, descontrolado. O Dylan que me visitava em lembranças suaves, que me fazia rir com uma única palavra, agora se desfigurava diante de mim. A raiva queimava em mim. Ele invadiu minha casa como um louco, agiu como se tivesse algum direito sobre o meu corpo, sobre minhas escolhas. Bateu no Gabriel como se meu relacionamento fosse uma afronta pessoal. Como se ele, que estava muito bem acompanhado pela Liv, tivesse alguma autoridade moral sobre minha vida. Sim, eu discuti com ele. Eu precisava colocá-lo no lugar. Não éramos mais um casal e ele precisava aceitar isso. Eu estava seguindo em frente e até então pensava que ele também. Durante nossa discussão, Gabriel assistia tudo de canto, distante, calado. Seu silêncio me incomodou. Ele havia levado um soco no nariz, sido empurrado ao chão e mesmo assim mantinha a calma de quem parece não pertencer à cena. Com a voz baixa, sem levantar o tom sequer uma vez, ele murmurou: "Pra mim chega." Virei para ele atônita. Por que ele estava indo embora? O invasor ali era o Dylan. Ele era quem deveria sair. Pedi que Gabriel ficasse, mas ele recusou. E antes de ir, deixou a sentença que se tornaria um eco. "Não, Meg, eu vou. Eu estou sobrando aqui. Vocês estão discutindo como um casal. Está na cara que ainda estão apaixonados." Quis negar. Quis dizer que não era verdade, mas as palavras morreram na minha garganta. Em vez de impedi-lo a ir, deixei que fosse. E quando a porta se fechou atrás dele, o estrondo do silêncio me invadiu. Um pouco de paz que eu começava a construir com Gabriel, Dylan havia destruído tudo. Discutimos mais uma vez. Palavras jogadas como pedras, acusações, mágoas que há muito se escondiam. Até que, tomada pela raiva, avancei sobre ele e comecei a socar seu peito. O peito firme que um dia havia sido meu refúgio. Ele segurou meus punhos. Me solta, me solta! Eu odeio você, Dylan, eu odeio você! Naquele instante, eu acreditei que o odiava. Acreditei com força, mas a ilusão durou meros segundos, porque ele me beijou. Não pediu permissão, não anunciou, simplesmente me beijou. A raiva quis reagir, mas meu corpo não. Ele me segurou pela cintura e a outra mão estava firme em minha nuca. Eu estava imóvel. Então, cedi. Como todas as outras vezes, cedi porque, quando se tratava de nós dois, eu perdia qualquer senso. Me entregava, me perdia, me deixava levar. Pressionou-me contra a parede e seu toque me atravessou. Uma de suas mãos deslizou por dentro do roupão, tocando meu seio nu, e a outra mergulhou entre minhas coxas. Eu já não era mais dona de mim. Sem pensar, arranquei sua blusa. Meus dedos abriram sua calça com urgência. Abaixei-as até o joelho e ele ficou apenas de cueca. Meus olhos se fechavam e se abriam, famintos, querendo ver, tocar, ter de novo o que era tão familiar. Eu havia sentido falta do gosto da sua boca, do cheiro da sua pele, dos músculos que desenhavam o seu corpo. Fechei os olhos entregue e, quando os abri, lá estava o Gabriel, parado na porta, imóvel, chocado, congelado. Empurrei o Dylan e ele acompanhou meu olhar e ficou de frente para o Gabriel. Nenhum de nós disse sequer uma palavra, não havia o que negar, era exatamente o que parecia. Foi Gabriel que rompeu o silêncio. "Eu esqueci minha chave." Passou por nós, pegou a sobremesa do jantar. Eu já havia ajeitado meu roupão, tentando esconder o que não podia ser escondido. A vergonha, a culpa, o fracasso. Me senti péssima, suja, uma vadia. Quis pedir que ele ficasse, mas nada do que eu dissesse apagaria o que ele havia visto. E então o deixei partir. Virei-me para Dylan ainda de cueca, o desejo dele ainda pulsava sobre o tecido fino. Suspirei vencido pela vergonha. Vai embora, Dylan.
Meg, me desculpa. Eu perdi a cabeça. Não sei o que deu em mim. Você estragou tudo, Dylan. Eu estraguei tudo. Eu sou uma idiota. Não, Meg. Eu que sou o idiota aqui. Me perdoa. Eu gritei. E gritei alto demais. Vai embora! Ele abaixou, vestiu a calça e depois a blusa. Antes de sair, olhou para mim uma última vez. Nossos olhos se encontraram e eu o encarei. Mas sua imagem se perdeu quando as lágrimas mudaram a minha visão. E ele se foi. Quando ele se foi, a solidão me devorou inteira. O silêncio se instalou no apartamento, parecia maior do que o espaço que ele ocupava. Um eco constante de tudo que eu havia perdido. Eu havia estragado tudo. Gabriel era doce, presente e estável. Eu estava bem com ele, feliz até. Mas bastou uma única investida do Dylan para que tudo desmoronasse. E agora eu estava sozinha. Tentei ligar para o Gabriel 2 vezes, 3, e é claro, ele não atendeu. Fazia um mês que estávamos juntos. Não era muito tempo, mas o suficiente para eu saber que ele gostava de mim. Talvez estivesse mesmo apaixonado e eu o feri. Eu o traí. Joguei no lixo a promessa de uma relação serena, saudável, talvez até próspera. Gabriel poderia ter sido meu recomeço, a chance de esquecer Dylan. Mas foi nesse pensamento que a consciência me atingiu com força. Querer esquecer alguém por meio de outro era cruel. E não só com Gabriel, mas comigo mesma. Era injusto colocar sobre alguém a tarefa de me curar de um amor que ainda sangrava em mim. Se esquecer o Dylan era um caminho, teria que ser por mim. Por inteiro, sem muletas emocionais. Sem substituições apressadas. Mas esquecer o Dylan parecia uma impossibilidade. Como apagar um nome entalhado no próprio peito? Que tipo de amor era esse que me despedaçava por dentro, que doía até a alma, que me afogava em um mar de lágrimas e arrependimentos? Que amor era esse que resistia a tudo, até mesmo ao que era certo? Eu não queria mais pensar no fato de sermos primos. A moralidade já não era um obstáculo para o que eu sentia. Eu queria o Dylan. Eu queria me entregar a ele, sem reservas, sem medo, sem culpa. Mas será que ele sentiu o mesmo? Será que ele estava tão destruído quanto eu? Será que isso seria o bastante para fazê-lo terminar com a Olivia? Ou será que mais uma vez eu era só um erro permitido por um momento de fraqueza? Cheguei em casa completamente perturbado. Assim que entrei, dei de cara com minha avó no hall de entrada. Dylan, o que aconteceu, meu neto? Nada não, vó. Tem a ver com a Meg? Olhei para ela, tentando entender como ela poderia ter uma sacada tão certeira. Venha, vamos conversar, meu neto. Ela me puxou pela mão até o quarto dela e eu fui em silêncio, sentindo a mão fria e fina segurando a minha. Quando entramos em seu quarto, ela fechou a porta. Eu me sentei na cama. Ela sentou-se ao meu lado. Me virei para ela e ela segurou minhas mãos. O que aconteceu? Minha avó sempre foi presente na minha vida, muito mais que meus pais, que se dedicavam demais ao trabalho. Lembro quando eu tinha 10 anos, que eles foram em uma missão para a África e ficaram por quase 2 anos. Minha avó viveu o papel de mãe e pai. Meu avô também trabalhava no hospital. Eu tinha uma cumplicidade com a minha avó, que, claro, com a adolescência acabei perdendo um pouco, mas ela ainda me conhecia muito bem. Eu fiz uma besteira hoje, vó. Que besteira, Dylan. Eu descobri que a Meg está namorando. Fiquei com tanto ciúme que fui até o apartamento dela, agredi o namorado dela. Bateu nele? Bati. Depois eu discuti com ela. Ele foi embora e quando ficamos sozinhos, eu a beijei. A beijou? Foi tudo meio louco e no calor do momento. Em um momento estávamos gritando um com o outro e no outro estávamos nos beijando. Ah, meu filho, você a ama? Demais. Eu a amo demais.
E o que você está esperando para ficarem juntos? Ah, vó, você sabe. Minha mãe não concorda. Meu pai também não. Eu não sei como a senhora não se opõe. Não me oponho porque eu sei que vocês se amam. E tem a Olivia. Ela me ama. Não quero feri-la outra vez. Eu pensei que estava bem. Estava esquecendo aos poucos a Meg. Mas aí quando fiquei sabendo do namoro dela, eu surtei. Você deve fazer o que te faz feliz. Eu a abracei. E seu corpo parecia tão frágil nos meus braços. Tomei um banho e me preparei para encontrar a Olivia, mesmo que eu não quisesse, pois eu não queria, mas mesmo assim eu fui.